Nesse cenário político, o jornalista Beto Almeida, o deputado federal Heitor Freire, está excluído como aliado de primeira hora da base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, antes de ser destituído de uma das vice-lideranças do PSL na Câmara e ficar sem o cargo de coordenador geral de fomento ao empreendedorismo do Ministério do Turismo, que era ocupado pelo empresário Lucas Fiuza. Freire perdeu a briga na semana passada na tentativa de manter o engenheiro Ângelo Guerra na direção-geral do Departamento Nacional de Obras Contra-Secas, DENOX. Ângelo era indicação do então senador Eunício Oliveira, que sem mandato saiu de cena, e o deputado federal Heitor Freire assumiu a paternidade para manter Ângelo Guerra no comando do DENOX. Heitor perdeu, porém, jornalista Beto Almeida, a queda de braço para o deputado federal Genesias Noronha, que indicou o aliado Rosilônio Magalhães para a direção-geral do DENOX. Daí, Beto Almeida, nessa guerra, teria surgido a revolta e a decisão do deputado Heitor Freire de assinar o requerimento com o pedido de manutenção do líder do PSL na Câmara Federal, delegado Valdir. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O slogan do federal, do Bolsonaro, dizendo, pelo jeito, não vai se repetir, ou pelo menos no contexto atual está muito difícil de se repetir para o deputado Heitor Freire, que deixa de ser um aliado dos Bolsonaro. Está no PSL, é verdade, mas daí a dizer que é homem da estrita confiança, não é mais, visto que já começaram as consequências. Aliás, você revela um fato que pouca gente sabia. Todo mundo imaginava que, na realidade, a primeira retaliação ao deputado Heitor Freire teria sido exatamente a exoneração do Lucas Fiuza, desse cargo importante do Ministério do Turismo, mas não, a insatisfação já vinha lá atrás, na semana passada, com a exoneração, né, do Ângelo Guerra e pelo fato, a falta, vamos dizer assim, de peso político dele para manter esse aliado no cargo. Só, Luziano, que esse caso para o deputado Heitor Freire não fica por aí, porque hoje o IBAMA, o superintendente do IBAMA aqui no estado do Ceará, também é apadrinhado do Heitor Freire. É outro cargo que já a gente já deve estar aqui acompanhando a exoneração, não tenha dúvida, porque o bolsonarismo não vai deixar, e nem os inimigos do Heitor Freire vão deixar esse cargo nas mãos dele diante da circunstância e da perda de poder político que ele tem hoje junto ao governo federal. Mas não para por aí. Isso são os efeitos que a gente está falando em relação a pontos, a postos estratégicos na estrutura de cargos federais que todos os da bancada que são governistas e ligados ao Bolsonaro vêm trabalhando e vêm lutando por a indicação desses cargos. No âmbito mesmo estritamente político, a saída do Lucas Fiuza, que era considerado assim um dos braços direitos, né, do Heitor Freire aqui no estado do Ceará, ele deixou também, na medida em que ele foi exonerado do cargo que ele ocupava no Ministério do Turismo, ele também entregou a presidência do PSL municipal. Lembre-se, esse cargo era exercido pelo André Fernandes, o deputado estadual. Na briga do Heitor Freire com o André Fernandes, o Heitor Freire destituiu o André Fernandes do cargo e nomeou Lucas Fiuza para ser o presidente do diretório aqui de Fortaleza do PSL. Hoje, o PSL de Fortaleza está acéfalo, por dizer assim. Não tem ninguém. É uma briga que vai ser travada aí. Provavelmente, André Fernandes, tudo indica, poderá, inclusive, até, quem sabe, ter aí uma Fortaleza, não agora, nessa semana, porque, diga-se de passagem, o PSL, apesar de tudo, o Heitor Freire ainda continua ligado a Bivar. Por enquanto, a perda está na Câmara dos Deputados e cargos aliados, mas já isso vai ter reflexo também sobre o PSL na capital, sobre o PSL no estado e, consequentemente, Luziano, sobre o resultado das eleições municipais no ano que vem. Pelas informações, Beto Almeida, surgidas nos bastidores políticos ao longo do final de semana, como desdobramento dessa crise envolvendo o deputado Heitor Freire, essas informações de bastidores indicam justamente esse caminho construído pelo Heitor Freire. Ele teria assinado a lista de apoio ao delegado Valdir para a liderança do PSL, como resposta à derrota que sofrera na indicação ou na manutenção
do Ângelo Guerra no comando do Denox. Perdeu a queda de braços para o Genesias Noronha e fez esse gesto de insatisfação, manifestou esse gesto de insatisfação, dizendo: Eduardo, não. Mas 72 horas depois, a essa reviravolta, com novos desdobramentos imprevisíveis, jornalista Beto Almeida, porque o que é que nós podemos ter aí nas próximas horas em relação ao PSL? O Luciano Bivar, que é o comandante nacional do partido e que comandará, pelo menos a preço de hoje, pelo menos R$1 bilhão como fundo eleitoral e fundo partidário até 2022, até o finalzinho de 2022, porque nesse intervalo teremos as eleições municipais com financiamento público, onde surge o fundo eleitoral e o financiamento da eleição de 2022. Então, nas próximas horas poderemos também ter outros capítulos dessa novela que promete muitas outras etapas de guerra e de briga. Você sabe qual é o pior dessa história? Dessa novela, como você bem diz? É que, na realidade, o que está por trás de tudo isso? Nenhum interesse público. Interesse público, zero. Zero. Aí é uma novela estéril que realmente, na prática, não interessa a brasileiro, não interessa a cearense, não interessa a ninguém. Sabe por quê? Porque tudo se reduz a uma briga de poder e principalmente pelo controle do butim, do bolo partidário que o PSL tem direito. Então, interesse zero, Luziano, interesse público aí.